Iremos apresentar para vocês as funções musculares do assoalho pélvico e urinário e as suas respectivas disfunções, como a incontinência urinária, que é o que aborda nesse assunto de hoje. E para um embasamento, vamos utilizar este artigo que relaciona a IU em atletas femininas. Bom, na introdução do artigo, ele começa abordando a incontinência urinária. Popularmente, o termo incontinência urinária remete à ideia de perda de urina de pessoas idosas com fralda. No entanto, a incontinência urinária, que é definida como qualquer perda involuntária de urina, pode acontecer com qualquer pessoa, independente da idade ou sexo. É mais diagnosticada entre mulheres menopausadas, não sendo só exclusivo de mulheres idosas. Pesquisas mais recentes demonstram uma alta prevalência de incontinência urinária entre atletas nulíparas, que seriam atletas que nunca tiveram filho. O tipo mais comum encontrado nesse grupo de mulheres é a incontinência urinária de esforço, que é definida como a perda involuntária de urina decorrente de esforço sobre a região abdominal. Pelo sentimento vergonhoso que causa e pela dificuldade de diagnóstico quando você está com vergonha e não procura um atendimento, esse problema configura-se em uma doença escondida e leva mulheres a condições de limitação física, limitação psicológica que pode afetar negativamente os resultados na prática esportiva ou até mesmo levar ao abandono das atividades esportivas. No segundo tópico, ele vem abordando a anatomia do assoalho pélvico. Começa falando sobre a íntima relação entre a pelve e o assoalho pélvico, que tem uma aproximação anatômica, né? E além da aproximação anatômica, existe também a aproximação quanto à funcionalidade. Fala dos ossos da pelve, que é o ilho, o isquio e o pubis, e que se articula anteriormente pela sínfise púbica e posteriormente pela articulação sacroiliaca. Fala da função da pelve, função de proteção dos órgãos localizados na cavidade pélvica, fixação do períneo e também ajuda na transmissão e absorção de forças entre os membros inferiores e a coluna vertebral. Anteriormente, a sínfise púbica é uma articulação cartilaginosa cercada por um suporte ligamentar para permitir movimentos limitados, resistindo à tensão, cisalhamento e compressão. Essa estrutura é vulnerável a lesões durante a gravidez e o parto por conta das mudanças hormonais e das alterações de centro de gravidade. E, além disso, muitos esportes também envolvem forças repetitivas e de cisalhamento, como futebol e corrida à distância. Um exemplo de lesão é a osteite púbica, que pode ocorrer isoladamente ou em conjunto com outras lesões musculares centrais, como a pubalgia atlética. Distalmente, o sacro também se articula com o cóccix, uma importante âncora óssea ligamentada à pelve. Agora, dentro da cavidade pélvica, o assoalho pélvico forma uma tipóia muscular facial e estriada que suporta a bexiga ou útero reto e contribui para a estabilidade do núcleo e tem ação esfincteriana. A musculatura é dividida em diafragma pélvico, levantador do ânus, coccígeo e o períneo. Em avaliação, algumas mulheres relatam que estão resistentes em procurar aconselhamento médico, por causa de vergonha e constrangimento em relação à incontinência. Neste artigo, na investigação de atletas do ensino médio de colegiais, mais de 90% das mulheres disseram não contar a ninguém sobre seus sintomas, nem ouviram falar dos músculos do assoalho pélvico ou de exercícios de fortalecimento. No entanto, 70 a 80% dos atletas disseram que realizariam exercícios se soubessem como fazê-los. Esse estudo, ele também foi feito uma avaliação mais formal, que pode ser realizada através do uso de questionários validados, que foi incluído o inventário de angústia urogenital ou a consulta internacional sobre incontinência, que é o formulário curto. O exame físico dos músculos do assoalho pélvico pode ser uma ferramenta muito útil para determinar a presença e a causa da incontinência urinária nas atletas femininas. Bom, existem várias ferramentas para medir a força muscular do assoalho pélvico, como teste muscular manual, manometria e a dinamometria.
Existem também várias maneiras de medir a capacidade de contração dos músculos, através da visualização, palpação, ultrassom, ressonância magnética e eletromiografia. Antes do exame, o paciente deve ser informado sobre os componentes externos e internos que esse estudo ele propôs. A parte externa do exame, ele inclui inspeção genital externa, quanto a cicatrizes, assimetria, secreção ou prolapso de órgãos pélvicos, exame sensorial de dermatomas sacrais, palpação dos músculos superficiais e a visualização da contração e relaxamento voluntário e involuntário do assoalho pélvico. Quanto à parte interna, geralmente ela é realizada por via vaginal, mas também pode ser realizada através da via retal. O objetivo do exame interno ele é quádruplo. Ele pode determinar a sensibilidade à palpação ou a presença de pontos de gatilho, ou também determinar o tom de repouso. Avaliar a força e resistência muscular do assoalho pélvico e avaliar também a coordenação muscular desse assoalho pélvico. O teste muscular ele pode incluir também o Oxford Grading System, que é uma escala que ele vai de 6 pontos, que varia de 0, que é sem contração, a 5, forte contração mantida por maior de 10 segundos. A resistência muscular ele é determinada durante o teste muscular manual, quando os pacientes são solicitados a manter sua contração por pelo menos 10 segundos. Já a coordenação ou sinergia dos músculos do assoalho pélvico, ele é determinada através da capacidade de grupos musculares que devem contrair e relaxar em momentos apropriados. No artigo, ele nos traz algumas formas de tratamento para disfunções dos músculos do assoalho pélvico associado à incontinência urinária. E o treinamento da bexiga é uma delas, né? No treinamento da bexiga, ela é um ótimo instrumento em casos de incontinência urinária com disfunções do assoalho pélvico, incluindo a educação e a micção programada. E como falamos em atletas, né, é importante tanto antes quanto também durante a atividade física. Porém, segundo o artigo, as evidências quanto à eficácia na população de atletas femininas são bastante limitadas, o que faltou nesse artigo, né? Faltou trazer mais evidências quanto a estudos do mesmo, como também a farmacoterapia. No caso da bexiga hiperativa, é um método bastante usado para tratar essa disfunção, mas em caso de disfunção muscular, né, do assoalho pélvico não foi bem estudada, pelo menos é o que relata nesse artigo, que não é tão estudado o uso desses fármacos para disfunções do músculo do assoalho pélvico. E geralmente não é usado em tratamento de incontinência urinária na atleta feminina. Para traçar um plano de reabilitação, a gente vai se basear, nós iremos nos basear em todo o exame físico que a gente já falou anteriormente, como que faz. Porém, geralmente iremos nos concentrar na melhora do quadro álgico do paciente, né, esse é o principal, na sua fraqueza ou em caso de presença de dissinergia. O artigo ele até cita, né, algumas das formas de tratamento que seria base, como exercício de alongamento e fortalecimento, que seria a base da reabilitação para os tratamentos das disfunções que eu citei agora há pouco, né, fraqueza. Para a dor miofásica do assoalho pélvico e os pontos gatilhos, pode ser usada massagem, a mobilização de tecidos e também o uso de termoterapia associado, que seria termoterapia também e eletroterapia, com o uso do frio ou calor, ou também o ultrassom, né, para diminuir também esse quadro álgico. Em casos de atletas, que é o que o artigo aborda, atletas femininas, o estudo desse artigo relata que o fortalecimento muscular demonstrou redução significativa, né, de perda da urina durante o exercício de salto, de corrida em 17 dos 23 participantes desse estudo. E quando é combinado com o biofeedback, ela demonstra uma taxa de cura de 67% durante atividade esportiva de alto impacto. Em casos de pacientes que apresentavam dissinergia presente, esse recurso do biofeedback ele pode proporcionar a esse paciente a aprendizagem para
controlar essa contração e esse relaxamento muscular do assoalho pélvico, né, para ele fazer essa reaprender, né, digamos assim, principalmente durante as atividades funcionais dela do dia a dia também. Tem algumas estratégias também, que são as estratégias intervencionistas, que também pode ser usado quando os pontos gatilhos ou faixas tensas e sensíveis, né, que geram alguns padrões reprodutivos da dor referida, quando ela não melhora com a fisioterapia, a gente pode usar essas estratégias para responder, com, por exemplo, com injeções, com anestésico, ou também com toxina botulínica, que já não é o caso da prescrição da fisioterapia, mas pode ser associado, a gente pode, né, ter aquela conversa multidisciplinar, para caso o nosso tratamento não esteja, a gente perceba pela reavaliação do paciente, perceba que não está tendo melhora, aí a gente vai procurar outros meios, né, dela, equipe multidisciplinar, aquela conversa, né, para poder ver qual a outra solução que seria para esse paciente. Então, é uma coisa que cita nesse artigo. Em casos de cirurgia, não é um papel muito importante para esse caso, né, de atletas, porque geralmente é o último caso que se procura. Mas as respostas conservadoras, né, as medidas conservadoras já geram uma boa resposta, não precisa necessariamente de cirurgia. Então já é bem eficaz na redução da quantidade de frequência de episódios de incontinência em atletas, né, sexo feminino. Tem aqui uma tabela, né, como vocês podem ver. Nessa tabela está mostrando algumas estratégias de tratamento para as atletas femininas que têm essa disfunção muscular do assoalho pélvico associado à incontinência. No caso da dor miofacial, tem, como eu falei, modalidades da mobilização de tecidos, massagem. Pontos gatilho pode ser usado massagem, injeção de ponto gatilho quando não se tem mais, né, aquele resultado com o tratamento conservador, pode ser aplicado essas injeções. Biofeedback de relaxamento, que é, no caso, para descanso hipertônico, né? Para força e resistência, quando ele está com aquela fraqueza muscular, aí a gente vai fazer aqueles exercícios de fortalecimento, que tem aí, citando um exemplo desse exercício. Tem um biofeedback, estimulação elétrica, que vai fazer essa reeducação, quanto que ela deve relaxar, quanto ela deve fortalecer. No caso do músculo do assoalho pélvico, quando está presente a dissinergia, a gente vai treinar os músculos para contrair antes de rir, antes de tossir, pular, aterrissar. Então, já vem preparar esse atleta. Na incontinência urinária, a gente vai fazer treinamento da bexiga, né, que a gente citou anteriormente. A gente pode também usar tampões para almofadas, e tem também, citando no artigo, que é também indicado para algumas atletas que utilizem durante os seus exercícios absorventes para absorver pequenas gotas que venha a perder durante o exercício da sua atividade esportiva. Há uma conclusão, a conclusão que tem nesse artigo, eles nos dizem que a prevalência ela é muito grande, mais do que a gente espera, mais do que a gente imagina, né, de atletas que têm essa incontinência, essa disfunção. E os efeitos que ela pode ter são vários, né? Ela pode diminuir seu desempenho, né, quanto atleta. Ela pode ter uma mudança de esporte, né? A prevenção de atividade física juntos, né? Ela vai ter também aquela vergonha de fazer com outras pessoas também. Tudo isso também vai influenciar no psicológico também do paciente. Então, é preciso que tenha um maior reconhecimento desse distúrbio quanto os prestadores de serviço de saúde, né? E a consulta de rotineira de mulheres ativas, que é um passo crítico para resolver esse problema, porque muitas mulheres ela têm vergonha